Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com antidepressivos, tá? E os medicamentos ansiolíticos, tá? Eu vou dar uma pequena palhinha sobre depressão e ansiedade, tá? Bem simples mesmo, porque o foco aqui é mais farmacologia, tá bom? Vamos lá. O que é depressão? A depressão é uma doença, né? Uma enfermidade. Ela é caracterizada por um aumento ou perda de alguma coisa. Pode ser o paciente pode apresentar falta de concentração, ele pode apresentar um humor deprimido, uma diminuição do libido, tá? Aumento do estresse, diminuição da energia, ele pode apresentar perda ou ganho de peso. E como que é essa sintomatologia para a gente diferenciar de um paciente que está triste? Muitas vezes a depressão a gente confunde, né, com a tristeza, né, o paciente triste. Mas a depressão ela envolve outros fatores, né? Ela envolve a intensidade dessa sintomatologia, tá? Se é uma intensidade leve, moderada, se é uma intensidade mais grave, o tempo de duração, a gente sabe que a tristeza é um tipo de sentimento, tá? Onde a gente apresenta uma alteração durante o dia. Tem hora que a gente está alegre, tem hora que a gente apresenta triste, tá? E ele varia durante o dia e não apresenta de forma contínua, tá? E muitas vezes a depressão, né? Os sintomas da depressão, ela acaba interferindo no dia a dia do paciente, tá? A gente vai perceber que o paciente não consegue mais, ele não tem aquele vínculo social com as pessoas, acaba ficando no local, um local mais isolado, ele não quer mais jogar bola no final de semana, que o paciente, né? Então a gente tem que observar isso como a sintomatologia de uma depressão, tá? Ela vai evoluindo com o tempo e a gente tem que fazer o diagnóstico de uma maneira sistemática para a gente conseguir atingir a nossa meta, que é tratar essa sintomatologia do paciente. A depressão leve, muitas vezes, não precisa de medicamento. A depressão leve, a gente vai observar com a aula que a depressão é uma diminuição de certas substâncias neurotransmissoras no corpo, né, no nosso organismo, né, como a serotonina, a norepinefrina, a dopamina, né? E esses hormônios já são liberados de forma fisiológica no nosso corpo, mas é uma certa quantidade. Só que quando a gente está em diminuição, a gente pode apresentar certos sintomas, tá? Isso é muito importante por causa da apresentação da sintomatologia da depressão de acordo com certos hormônios, tá bom? Essa é a parte da depressão. A parte da ansiedade, aqui eu coloquei uma figurinha dos principais sintomas, tá? Do transtorno de depressão, de acordo com a faixa etária, tá? Quais são as características que o paciente apresenta, tá bom? A ansiedade também é fisiológico nosso. Praticamente a gente tem ansiedade durante o dia, certos momentos, né? Aquela ansiedade antes da prova, né? Depois da prova, tá? Mas é de um passageiro, tá? Isso é muito importante. O transtorno, ele pendura por mais tempo, né? Então a apresentação clínica dele é de semanas, meses, tá? Então, e a ansiedade, muitas vezes ela é momentânea. Antes de fazer uma prova, você está ansioso, tá lá com falta de ar, você pode apresentar insônia, né? Antes de prova, aquele não consegue dormir, fica pensando na prova, a gente está ansioso, tá? Aquele sentimento de medo, né? Então, isso são sintomas de ansiedade. Agora, de um transtorno de ansiedade, a gente tem que observar que esses sintomas, eles alteram o dia a dia nosso. Então, ele interfere nas tarefas que a gente precisa realizar durante o dia, tá bom? E a partir disso, a gente vai diagnosticar esse paciente, tá? Segundo algumas classes farmacológicas. Antes de entrar nisso, eu queria só caracterizar a função de certos hormônios para vocês, tá? A gente tem três hormônios que a gente vai trabalhar muito hoje, tá? Que é a serotonina, a dopamina e a norepinefrina. A gente sabe que a serotonina é o neurotransmissor, né? Mas a gente utiliza como hormônio da felicidade. Como assim? O hormônio da felicidade, você realizar alguma coisa com vontade, né? Ela motiva você, a serotonina. Apesar da dopamina, após realizar alguma atividade, tem aquela cascata de dopamina que é liberada, né? A gente coloca como o hormônio do prazer, né? O hormônio da satisfação, né? O hormônio da recompensa. Isso é muito importante.
E a serotonina, ela está muito envolvida no ciclo sono-vigília, tá? Por isso, transtorno de ansiedade, baixa serotonina, transtornos de depressão, baixo nível de serotonina, né? Que é o caso da insônia, o paciente pode apresentar insônia por causa dessa baixo nível de serotonina. E uma das classes farmacológicas que a gente vai observar é inibidor da recaptação de serotonina. Então aquela serotonina pouca que libera no nível da placa ali onde fica onde realiza a transmissão entre a neurona pré-sináptica e a pós-sináptica, ele vai acumular aquela serotonina e com isso vai aumentar a quantidade. E maior quantidade de serotonina começa a aumentar, começa a melhorar o sono desse paciente, tá? O paciente começa a ter uma melhora no humor dele, então tem uma alteração do humor dele para melhor, tá? A serotonina tem um papel muito importante também, que a gente vê lá na parte de fisiologia, que ele é um hormônio modulador da dor, tá? A gente sabe que o glutamato, ele estimula a dor. Então, ele é um neurotransmissor onde ele trabalha modulando a dor para ativar a dor, colocar nesse termo, ativar a dor. E a serotonina tem um efeito modulador, então ele diminui a dor. A gente vai conhecer um fármaco chamado amitriptilina, tá? E a amitriptilina a gente utiliza ele para dor neuropática, tá? Como a fluoxetina também, a fluoxetina, a sertralina, a citalopram, eles atuam na recaptação de serotonina, aumentando o nível de serotonina. E quando ele aumenta o nível de serotonina, então ele atua modulando essa dor. Então, são medicamentos que você indica para paciente com dores neuropáticas, tá? Isso é muito importante. A norepinefrina, ele é um hormônio, né? Ele tem uma grande característica na modulação do humor da gente, tá? Ele é um, ele atua naquele sistema, né, de manter a gente alerta, né? Luta ou fuga, manter a gente de forma alerta. Ele atua muito na concentração, nas vias de atenção nossa, tá? Essa é a função da norepinefrina. E a dopamina, a gente sabe que é um hormônio do prazer, né? Da satisfação, da recompensa, principalmente pós realizar alguma atividade, a gente se sente melhor, então é por causa dessa ação da dopamina, tá bom? Então, esses três hormônios eu queria que você conhecesse, porque é aonde esses fármacos irão atuar, tá bom? A gente tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, esses inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, eles atuam a nível do receptor da serotonina, impedindo que ele seja reabsorvido. Tá? Então, com isso, ele acumula na placa motora, na placa como que é o nome? Eu vou relembrar o nome aqui, eu esqueci o nome, tá? Mas já relembro ele, que eu vou ver a imagem e já lembro na hora. E com isso, ele aumenta o nível de serotonina e com maior nível de serotonina, a sintomatologia do paciente vai melhorar, tá bom? A gente tem os medicamentos, né? Fluoxetina, sertralina, citalopram, são medicamentos muito conhecidos por nós. O escitalopram, né? Os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. Os mais conhecidos, né, a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina, tá? Esses medicamentos, como o próprio nome já fala, né, inibe a recaptação de serotonina e norepinefrina, né? Então ele atua sobre dois neurotransmissores, tá? E os antidepressivos tricíclicos, que esses aqui são eu colocaria de primeira geração, que são os primeiros que foram criados, tá? Apesar deles apresentar muitos efeitos adversos, antigamente, os antidepressivos tricíclicos era considerado padrão ouro para tratamento de depressão e transtorno de ansiedade, tá? Hoje em dia, a gente utiliza muito como primeira linha os inibidores de recaptação de serotonina, tá bom? Apesar de a gente utilizar principalmente o medicamento amitriptilina, tá? Mas são pouco utilizados atualmente. E os inibidores de monoaminoxidase, tá? Essa monoaminoxidase, ela tem um papel muito importante, que ela atua no catabolismo, quanto da nora, quanto da serotonina, tá bom? Isso é muito importante. O que é o catabolismo? É a degradação, tá? Então, ela atua a nível disso. Quando ela inibe o catabolismo da nora e da serotonina, nós temos o quê? Aumento, tá? Dessa substância a nível da junção entre a neurona pré-sináptica e a pós-sináptica, tá bom? Eu vou lembrar o nome agora. Aqui.
A gente tem uma neurona pré-sináptica e a neurona pós-sináptica. A gente tem aqui uma neurona onde a gente vai trabalhar com a norepinefrina, tá? Aqui é a substância norepinefrina e aqui é a substância serotonina, tá bom? 5-HT. Aqui nós temos o receptor de serotonina, tá? Para fazer essa recaptação da serotonina, para não deixar ela ficar acumulada nesse espaço, tá? Entre as duas neuronas. E aqui nós também temos os recaptadores de norepinefrina para não ficar acumulada essa substância aqui. Aqui, ó, norepinefrina aqui o receptor. Beleza? Essa MAO, ó, ela atua degradando tanto a serotonina quanto a norepinefrina para fazer o catabolismo. Você não pode acumular esse excesso de norepinefrina a nível dessas duas neuronas, tá? Desses dois neurônios. Beleza. Quando a serotonina ou a norepinefrina ela é estimulada para ser comunicada com o neurônio pós-sináptico, ela vai passar. Só que ela vai ser recaptada. Os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina vai fazer o quê? Vai inibir. Então vai acumular mais norepinefrina aqui. E vai acumular mais serotonina, porque eles são duais. Inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. Os tricíclicos, eles têm uma atividade um pouquinho diferente, tá? Eles têm uma atividade quanto na serotonina, quanto na norepinefrina. E também tem outras atividades que a gente vai ver um pouquinho, principalmente a amitriptilina. Eles atuam do mesmo jeito, tá? A gente pode observar que os tricíclicos eles vão atuar também quanto na NET, quanto na CERT, que são dois receptores para fazer essa recaptação. E os inibidores de recaptação de serotonina atuam só sobre o receptor de serotonina, tá? Para não deixar ele ser recaptado e aumentar a concentração de serotonina nesse nível aqui, tá bom? E os IMAL, como eu falei, né? Já expliquei sobre a monaminoxidase, que ela degrada inibidores de monaminoxidase, inibe a monaminoxidase, aumentando essa norepinefrina a nível da junção, tá bom? Queria que vocês entendessem essa parte. Porque a gente vai começar nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Tá? A gente citou alguns fármacos, os mais utilizados, né, que é a fluoxetina, o citalopram e citalopram. Eles atualmente são considerados a primeira linha para tratamento da depressão, tá? Porque eles são muito seguros para utilizar, porque eles só atuam a nível da serotonina, tá? Então eles são de primeira linha para tratamento. Eles são seguros, a tolerabilidade deles é baixa, tá? Então eles não apresentam muita tolerância, tá? Baixo custo, isso é muito importante, que ele está disponível em toda a farmácia, ele tem um preço muito baixo em relação a um medicamento que a gente vai ver, que são os duales, que são quanto da serotonina quanto da norepinefrina, venlafaxina, desvenlafaxina, que são medicamentos super caros, se a gente for comprar na farmácia é super caro, tá? Então esses medicamentos são de muito acessibilidade. Qual a diferença? Eu vou citar pelo menos o citalopram e o escitalopram, que são bem parecidos os nomes ali, mas são um medicamento muito indicado, tá? Mas ainda ficam atrás da fluoxetina, porque a fluoxetina, atualmente ela é a mais indicada para transtorno de ansiedade, para transtorno de depressão, para paciente que tem comportamento obsessivo, tá? Então a fluoxetina é muito utilizada e, dentre as outras, é uma das mais seguras, tá bom? O citalopram e o escitalopram são irmãos, tá? Eles têm uma diferença numa chavinha. Exemplo, o citalopram, ele tem duas chavinhas para ligar o receptor, tá? Como a gente utiliza como nome enantiômetro, tá? Mas eu vou utilizar o termo chavinha. Tem duas chavinhas. E esse citalopram tem uma chavinha. Só que uma chavinha do citalopram, ela é um pouquinho diferente, tá? E com isso, ao se ligar com o receptor, acaba se ligando de forma menos eficaz, tá? Então, o efeito dela é um pouquinho menor em relação ao escitalopram, porque o escitalopram é uma chave mais específica. Então, quando se liga ao receptor, se liga de forma eficaz, tá? Então,
acaba que o escitalopram ele é muito mais potente que o citalopram. É só isso. E com isso apresenta menos efeitos adversos, tá? Então a diferença desses dois é essa. Fluoxetina, como eu já disse, né, mais indicado, ela tem uma segurança muito alta, tá? A sertralina também é um medicamento muito prescrito, porque ele ele tem um início muito mais rápido que os outros medicamentos apresentados dessa classe, tá? Que são os inibidores de recaptação de serotonina, tá bom? As reações adversas, praticamente a gente vai observar que todos os medicamentos apresentam as mesmas reações adversas. Tem algumas que não, tá? Então pode apresentar náusea, o paciente pode apresentar anorexia, insônia, perda da libido. Por quê? A serotonina é meio que inverso, tá? O efeito a nível da libido, né? Excesso de serotonina, ela diminui a libido, tá? O paciente apresenta a libido baixa. Baixa a serotonina, o paciente tem uma libido mais elevada, tá? Então a gente tem que observar isso. Todos os medicamentos que têm como recaptação de serotonina, onde vai aumentar o nível de serotonina, o paciente pode apresentar essa perda de libido, tá? E perda de peso. Baixa serotonina, o paciente começa a emagrecer, tá? Então você pode observar um paciente que não faz o tratamento correto com antidepressivo, tá? Ele tem uma perda de peso com o tempo. E o paciente que utiliza desses medicamentos, você vê que ele, ganhei 2 quilos depois que eu comecei a tratar com esse antidepressivo, tá? Isso é muito importante. Porque a serotonina, ele tá na modulação da saciedade, tá? Então ele atua lá a nível do centro de saciedade do nosso corpo, alterando um pouquinho. Então, o excesso de serotonina, o paciente ele tem uma baixa tolerabilidade à saciedade. Então, ele fica mais saciado com mais comida, tá? Então, e o paciente que tem baixa serotonina, ele demora a ter ele tem uma saciedade muito rápida, por isso ele começa a perder peso com o tempo, tá bom? Aqui nós temos as fotos dos medicamentos. O citalopram acho que vai tampar a minha imagem lá, mas tudo bem, tá? Citalopram, fluoxetina, paroxetina é as caixinhas aqui responsável por essas medicações, tá? Aí vamos para os duais, tá? Esses duais quer dizer o quê? Que eles atuam a nível de dois neurotransmissores, tá? O outro era só sobre a serotonina. Agora, aqui é sobre a serotonina e a norepinefrina, tá? Por isso eles são mais caros, tá? Porque eles têm duplo efeito, né? Então eles atuam no nível de dois neurotransmissores. Então o tratamento dele vai aumentar um pouquinho a característica. Os fármacos mais conhecidos, né, que é a venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, tá? São os medicamentos mais conhecidos. Temos os outros, né, a levomilnaciprana e a milnaciprana, tá? São outros medicamentos que representam essa classe. Quais são as características deles e as indicações clínicas, tá? Eles atuam no tratamento da dor neuropática. Lembra que eu falei que a serotonina atua na modulação da dor? Então, os medicamentos que tem que tem como característica inibir a recaptação dessa serotonina, ela vai aumentar a serotonina e com isso vai diminuir a dor do paciente, tá? Então, paciente que tem um tratamento, onde ele faz o tratamento para dor neuropática, você pode indicar um medicamento onde ele faz a inibição da recaptação de serotonina, tá? Quanto os duales, os medicamentos que a gente viu anteriormente, e depois também nós vamos ter os tricíclicos também, tá? Que eles atuam a nível da serotonina. E tratamento da fibromialgia, eles são indicados para tratamento de depressão também, tá? Esse é o tema, tá? E não são cardiotóxicos. A gente tem os medicamentos tricíclicos, que eram os primeiros que foram criados, eles têm um efeito a nível do coração. Tá? Então, a nível do coração, eles podem estimular o paciente a desenvolver arritmias, tá? Isso é muito grave. Então, paciente que tem já alteração cardíaca, você não indica um medicamento aonde ele pode piorar o sofrimento no coração, tá? Isso é muito importante. Os tricíclicos, eles são cardiotóxicos, tá? Então, eles atuam a nível do coração causando mal.
Os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, eles não são cardiotóxicos, tá? Então, você pode utilizar para paciente que tem enfermidades cardíacas, tá bom? Reações adversas, como citei, né? Praticamente é quase igual aos outros, tá? E desses dois medicamentos, a gente tem uma característica. Paciente hipertenso, a gente tem uma característica do desvenlafaxina e do venlafaxina, tá? O venlafaxina, ele é um medicamento muito mais potente, cerca de 5 vezes mais potente que o desvenlafaxina, tá? Isso é muito importante. Como eles têm um papel a nível da norepinefrina, a norepinefrina a nível sistêmico, ela atua a nível do alfa-1, né? Então, atua fazendo essa contração dos vasos sanguíneos, tá? Com o tempo, esse medicamento em altas doses pode levar o paciente a desenvolver hipertensão arterial, tá? Isso é muito importante. A venlafaxina, por ser muito mais potente que a desvenlafaxina, você não pode indicar ela para um paciente que já tem enfermidade cardíaca como a hipertensão arterial, tá bom? Por causa desse mecanismo de aumentar a pressão. Desvenlafaxina pode? Pode, mas tem que cuidar. Em doses baixas, tá? Sempre esses medicamentos a gente vai observar que eles são utilizados em doses baixas e com o tempo a gente vai aumentando ou a gente vai retirar esse medicamento de forma contrária. O medicamento estava lá numa certa dose, a gente deve retirar eles em frações, tá? Porque ele pode ter um efeito contrário, tá bom? Ao que era o plano de tratamento desse paciente. E a duloxetina, ela é muito mais para o tratamento de fibromialgia, tá? Então ela foi criada muito mais para esse tratamento de fibromialgia, tá bom? São os 3 medicamentos mais importantes dessa classe, tá? E as características principalmente da venlafaxina e da desvenlafaxina. Beleza? Aqui nós temos, eu deixar a foto de cada caixinha que representa esse medicamento. A próxima classe são os tricíclicos. Foram os primeiros medicamentos, tá? Criados para tratamento de depressão. E atualmente eles não são mais utilizados como tratamento de primeira linha. O tratamento de primeira linha hoje é o citalopram, o escitalopram, são inibidores da recaptação de serotonina, tá? São os medicamentos de primeira linha. Os antidepressivos tricíclicos, eles são muito mais para pacientes que têm dores, tá? Então você pode utilizar ele? Pode, mas você deve ter um manejo muito cuidadoso com eles, tá? Principalmente a amitriptilina. Porque a amitriptilina... esqueci de falar. Os antidepressivos tricíclicos, eles atuam a nível da serotonina e da norepinefrina, tá? Então eles aumentam esses dois. Só que tem um medicamento ali, que é a amitriptilina, ele aumenta serotonina, norepinefrina. E eles é antagonista de H1, que é receptor de histamina, tá? Então eles são antihistamínicos também, tá? Eles atuam a nível do alfa-1. Então eles são antagonistas de H1 e de alfa-1, tá bom? E de receptores muscarínicos, tá? Que a gente viu lá que são os antagonistas do receptor de acetilcolina, tá bom? Então a amitriptilina tem esses, seria 5? H1, alfa-1, muscarínico, atua aumentando quanto a serotonina quanto a norepinefrina, tá? Os 3 eles são antagonistas e os outros 2 eles são agonistas, tá? Então eles aumentam quanto a serotonina quanto a norepinefrina, fazendo essa inibição da recaptação. Beleza. Se eles são H1, anti-H1, antihistamínico, causa o quê? Insônia. Ele causa sono. Paciente com transtorno de sono, né, que é insônia, que ele não consegue dormir para recarregar as energias, você pode utilizar esse medicamento. Então, vem aquele paciente onde está reclamando, doutor, não consigo dormir, assim, assim, assado, faz dias, não consigo, já fiz todo esse processo de desligar a televisão depois das 6, diminuir a quantidade de luz na casa, não consigo, doutor. A amitriptilina é super indicada por causa desse processo de causar sono no paciente, tá? Por atuar no receptor H1, tá bom? Midríase, né? Então, ele causa midríase também, causa constipação. Lembra que ele é antagonista muscarínico. Os muscarínicos recebem informação da acetilcolina. A acetilcolina estimula o peristaltismo.
Antagonista diminui o peristaltismo, tá? Então pode causar constipação no paciente, retenção urinária, hipotensão postural, tá? Então pode causar nesse paciente, redução da libido. Lembra que eu falei, todo medicamento onde tem um aumento da serotonina, o paciente pode ter diminuição da libido e a sonolência, como eu falei, tá? O medicamento mais utilizado é a mitriptilina, tá? Então é o que mais apresenta efeito colateral por causa dessa vasta ligação em certos receptores, tá? Os outros também. Mas o principal ali é a amitriptilina. A nortriptilina também, sim, mas ela é muito mais na norepinefrina, tá? Então ele atua mais sobre a norepinefrina. E esse medicamento, por ser cardiotóxico, ele pode causar arritmias no paciente, como eu já citei anteriormente, tá bom? Não são utilizados como fármaco de primeira linha, tratamento de insônia e das dores. Aumenta a serotonina, diminui dor. Lembra que eu citei? Se tem aumento de serotonina, o paciente tem uma modulação da sensação de dor, tá bom? Por isso são indicados para o tratamento de certas dores. Ah, doutor, tô com uma dor assim, assim, assado faz tempo, não melhora, já tomei isso aqui, isso ali. Amitriptilina, tá bom? Pode ser indicado. Lembrar que eles causam muito efeito adverso, tá? Por isso não são considerados tratamento de primeira linha para certas enfermidades, tá bom? Aqui eu coloquei as imagens de alguns medicamentos citados, né? A mitriptilina, a nortriptilina, a imipramina, que são tudo medicamentos tricíclicos, tá bom? E os inibidores de monoaminoxidase. Lembra que essa MAO, essa MAO, ela tem a função de atuar no catabolismo, quanto da nora quanto da serotonina. Quando você inibe essas duas, ela deixa maior a quantidade de serotonina e norepinefrina atuando, tá bom? E os três medicamentos mais utilizados, né, a feneuzina, né, a tranilcipromina e a selegina. Esses medicamentos, eles são os últimos para você indicar para um paciente que tem depressão, tá bom? Então, não nem chega nem perto de ser primeira linha nem nada. Eles são os últimos medicamentos para ser indicado. Então, o paciente tem que ter uma depressão muito resistente para ser indicado um medicamento como um IMAL, tá bom? E a selegina ela vem em forma de administração transdérmico, tá bom? Isso é uma coisinha que eu trouxe para vocês. Tá? Reações adversas, tá? Boca seca, visão embaçada, aumento do apetite, tá? Diminuição da libido, tremores, excitação, tá? Por causa é quase a mesma coisa dos outros, tá? Diminuição da libido, também porque a mal também inibe a serotonina. Inibidor da monoaminoxidase aumenta a serotonina. Também tem diminuição da libido, tá? O paciente tem um aumento do apetite, lembra que eu citei da serotonina modular a sensação de saciedade, tá? Então, os inibidores de monoaminoxidase é isso. E esse medicamento eu trouxe ele separado de todos. A bupropiona, que a gente já, não sei se vocês já ouviram aí, utilizei bupropiona para tratar o paciente que estava que é tabagista. Há muitos anos não está conseguindo usar ele para tratar esse paciente. Tá? Qual é a finalidade disso? E por que ele está separado dos outros? Porque a bupropiona não atua nem a nível da serotonina. Então, ele sai fora dos inibidores, dos tricíclicos que estão envolvidos com a serotonina. Ele está envolvido muito mais com a dopamina, tá? Então, a dopamina, que é o hormônio do prazer, tá? Eu posso colocar aquele hormônio da recompensa, né? O paciente que fuma, o paciente que utiliza certas drogas ilícitas, ele tem, após o uso, né, aquela sensação de recompensa, né? E se você não tira, e se o paciente não utilizar, ele fica perturbado, né? Que é a síndrome da abstinência àquela droga, tá? Então isso é muito importante. A bupropiona, como ela inibe a recaptação de dopamina, o paciente que utiliza a bupropiona ele tem um maior nível de dopamina, que isso é muito importante, que quando diminui o nível de dopamina, o paciente sente vontade de fazer aquilo que aumenta o nível de dopamina, que gere recompensa nele, que é no caso de fumar. O paciente que fuma, quando ele não fuma, ele fica perturbado, ele vai longe. Você quer ver um paciente muito disciplinado, é um fumante.
Fumante, se ele tá ali em casa, tá chovendo, tá lá deitado no sofá e dá vontade de fumar, se ele não tiver um cigarro ali para ele fumar ou algo que ele precisa utilizar para para melhorar aquela vontade dele, ele vai longe atrás daquilo, ele levanta, vai na chuva em busca daquilo, por causa dessa diminuição da dopamina. E quando ele fuma ou utiliza aquela droga ilícita, ele tem uma recompensa, né? Essa dopamina aumentada, tá? Então, quando você tem um fármaco que aumenta a dopamina, o paciente não precisa ficar utilizando daquele estímulo que ele utiliza, que é o cigarro, que é a droga, que é algum tipo de medicamento, tá? A bupropiona é para isso. Então, paciente que utiliza, que fuma há muitos anos, né, o tabagista, utiliza a bupropiona para tratamento, tá bom? Utiliza para depressão também, por atuar a nível da norepinefrina, né? Então, ele tem uma atividade sobre a norepinefrina. E a prevenção do transtorno depressivo sazonal, que é aquela depressão do paciente que mora lá na Groenlândia, onde não faz sol, tá? Onde só fica tempo escuro, tá? O tempo todo. Então, o paciente tem uma diminuição da dopamina por causa de não ter o que fazer para gerar uma recompensa e acaba tendo que tratar com a bupropiona, tá? Então, utiliza como prevenção desse transtorno. E a cessação do tabagismo que é o mais utilizado. Apresenta reações adversas? Sim, agitação, ansiedade, cefaleia, tremor, risco aumentado de convulsão, tá? Isso é muito importante, porque a dopamina, ela é um estimulador, tá? Do, entre as células neuronais, tá? Então, quando você tem um aumento de dopamina em um paciente que já tem predisposição para convulsão, você acaba aumentando a frequência de crise desse paciente, tá bom? E por ser dopamina e norepinefrina, o paciente pode ter descargas elétricas anormais entre as neuronas, tá? Então, neurônios, né? Então isso é muito importante num paciente com uma patologia onde ele tem crises de convulsão, você deve evitar a bupropiona, tá bom? Esses são os medicamentos antidepressivos que a gente tem, tá bom, gente? Então, esses medicamentos, quanto os benzodiazepínicos, quanto os antidepressivos, quanto os opioides, eles têm um nível muito elevado de tolerância e dependência, né? Dependência é que o paciente não vive sem aquele medicamento. E a tolerância é que ele quer tomar cada vez mais para tentar chegar ao efeito que ele quer. Porque com o tempo, o receptor, ele acaba ficando sensível a esse medicamento. E o paciente toma mais dose para alcançar o efeito que ele deseja, tá? Então, esses medicamentos são muito perigosos e são muito controlados. Por isso, eles têm uma tarja preta, né? Uma tarja preta com controle. E bem escrito, bem grandão ali, ó. Venda sobre prescrição médica, pois causa dependência, tá bom? E qual é o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, tá? Eles atuam a nível de uma proteína da célula onde tem a entrada de cloro. E o cloro, acho que eu coloquei a imagem nesse. Bom, eu acho que vocês não têm ainda, mas eu vou enviar para vocês. O cloro, ele é negativo. Quando tem excesso de cloro na célula, ela vai começar a ficar negativa, tá? Então, quando entra positivo, a célula tem um potencial de ação, então vai ficar mais positiva a célula. Quando é o cloro que entra, o cloro ele é mais negativo. Ele é negativo, ó, você pode observar que ele é negativo. Ele entra na célula e deixa mais negativa essa célula. Beleza. O GABA, ele é uma substância que liga ao receptor e ativa esse mecanismo de entrada do cloro. Beleza. Qual a função do benzodiazepínico? Se junta nesse mesmo receptor, então junta um benzodiazepínico e um GABA, essa ação de passagem de cloro aumenta. Então, uma célula para ser excitada, ela precisa ter um limiar. Beleza. E depois aqui ele tem você vê que ele despolariza, aí vai começar a repolarizar novamente, aquela fase de repouso da célula,
ela vai ter um escapezinho, porque aqui tem um escape excessivo de substância negativa, beleza, e vai voltar ao normal. Só que quando entra muita carga negativa, isso aqui vai começando a negativar. E essa negativação nesse esquema de potencial de ação da célula, ela deixa a célula super polarizada, tá? Então fica hiperbarizada. Então a célula fica tão relaxada, mas tão relaxada, mas tão relaxada, fica tão tranquila e dificulta ela receber estímulo, tá? Por isso é importante. Se você tem uma célula muscular super relaxada, você tem um relaxante muscular, você tem praticamente um bloqueador neuromuscular. Não vou falar um bloqueador neuromuscular porque tem certo medicamento, mas tem um relaxante muscular, tá? Por isso os benzodiazepínicos são utilizados para antes de uma intubação orotraqueal, por causa de relaxar essa musculatura, tá? O midazolam, clonazepam, tá? Então são medicamentos que a gente utiliza para pré-anestesia, pré-operatório, tá? Pré-intubação, tá? Isso é muito importante. E por fazer essa célula relaxar, você pega uma célula do sistema nervoso central, quando relaxa, ela faz o que? Ela ceda. Então ela fica tranquila. Então o paciente, por isso das indicações dos benzodiazepínicos cirúrgicos é na sedação. Fazer a hipnose desse paciente, né? Ele tem um efeito hipnótico de amnésia anterógrada, tá? Então isso é muito importante, tá? Do benzodiazepínico. Por isso ele deve ser utilizado de forma controlada, tá bom? E sobre indicação. Então os efeitos deles, aqui eu coloquei, ó. A sedação, né, hipnose, redução da ansiedade, relaxamento muscular, tá? Então, por causa dessa hiperpolarização, deixando a célula super relaxada, tá? A atividade anticonvulsionante, aquele paciente que tem convulsão, a convulsão é uma hiper seria uma hiperconexão entre os neurônios, tá? Levando uma hiperatividade entre os neurônios, tá? Então, quando você tem um benzodiazepínico, ele deixa as células menos excitadas. Por isso ele tem uma atividade anticonvulsionante muito importante, tá bom? E quais são os medicamentos? Clonazepam, diazepam, alprazolam, midazolam. O midazolam ele é muito controlado, tá? Ele é muito mais intraoperatório. Isso é muito importante. Lorazepam, tá? Muito utilizado também como pré-anestésicos, tá? Reações adversas dele. Como são um medicamento que leva à sedação, que leva à diminuição da excitabilidade da célula, o paciente que utiliza uma vez, opa, gostei, utiliza outra, utiliza outra. Pode causar tolerância, pode causar dependência nesse paciente. O paciente pode apresentar fraqueza, dores de cabeça, visão embaçada, tá? Então, são reações adversas desses medicamentos benzodiazepínicos, tá? E cuidar com o uso deles, tá? Por causa dessas características, tá? E lembra que o medicamento que leva à diminuição da estabilidade da célula, esse paciente pode evoluir para o quê? Para uma insuficiência respiratória aguda, tá? Então, pode levar à diminuição da respiração desse paciente, levando a morte em doses excessivas, tá bom? Para finalizar, os benzodiazepínicos, tá bom? Aqui eu coloquei as caixinhas deles, tá? O alprazolam, clonazepam, diazepam. E seus, quando é nome comercial, né? Rivotril, Zolpidem, tá bom? Essa é a parte de antidepressivos, tá? Quanto para tratamento da depressão e alguns medicamentos para tratamento da ansiedade.